Uma animação musical que conta com Lin-Manuel Miranda na produção e na criação das músicas não poderia dar errado, né? Bom, mais ou menos. Fala pessoal, já vou fazer a crítica do filme A Jornada de Vivo, nova animação da Sony Pictures e que tá na Netflix, lançada recentemente e que, como eu falei, tem a produção do Lin-Manuel Miranda, que também criou as músicas e dubla o personagem principal, e que é dirigido pelo Kirk DeMicco, que você já conhece pelos Croods e Spaceships. Mas antes de falar do filme em si, eu quero te convidar a virar membro aqui do canal. Tem um botãozinho aqui embaixo chamado Seja um Membro, e se você clicar lá você conhece os nossos planos, então clique aqui e conheça os planos para virar membro do 16mm. Bom, e falando agora do filme, né, a Jornada de Vivo é a nova tentativa de sucesso aí da Netflix com a animação, que recentemente também lançou A Família Mitchell, que eu gostei bastante, e aqui eu já não gostei tanto assim. Eu acho que, principalmente na questão de roteiro, o filme ele falha muito em vários quesitos, tanto em construção de história, que às vezes ela é muito inconsistente, como também o carisma dos personagens, né? Toda a criação envolvendo a relação entre os personagens é muito fraca, e a própria história em si, que ela não é tão convincente. Eu acho que se não tivesse as partes musicais, seria um filme muito pior do que ele é. As músicas até ajudam, porém eu vou comentar um pouquinho delas mais pra frente, mas comentando do roteiro em si, eu acho que o filme ele falha muito em querer construir essa relação entre personagens desconhecidos, muito do que Lilo e Stitch fez lá atrás na Disney, e eu acho que aqui eles acabam falhando nisso, dessas diferenças de mundos, ao mesmo tempo em que os personagens têm uma coisa em comum, né? Toda a jornada deles para essa conclusão e a própria jornada em si, a construção dela não é muito boa, e eu sinto que o filme falha muito em tratar de um tema específico, que é a morte. Comparando com outras animações, né, o Viva, A Vida é uma Festa, ou o próprio Rei Leão, que trabalham a morte de uma forma muito mais natural e explicativa, no sentido de ensinar o conceito de morte, da vida após morte, e da importância também. Eu acho que aqui o tema ele é introduzido de uma forma muito brusca e que acaba sendo um trabalho até desnecessário de ensinamento. Então você introduz morte aqui, passa 10 minutos você fala de morte de novo, passa 15 minutos você fala de morte, e de uma forma muito bruta. Não é um ensinamento, é simplesmente falar que, eu simplesmente vou morrer. Eu acho que isso como um ensinamento aqui, ou uma reflexão sobre a morte, acaba sendo algo muito desnecessário e que não se encaixa no tom do filme, até porque o filme ele trabalha numa leveza e as músicas são todas animadas, então eu sinto que a morte ali ela não foi encaixada tão bem. Eu sei que eles queriam trabalhar esse conceito, até o próprio nome do personagem, né, para fazer esse contraponto dele ser vivo, no caso, e trabalhar a morte como um background é uma boa ideia, porém eu acho que foi muito mal trabalhado. E o próprio histórico do Kirk DeMicco acaba não ajudando muito, né? Por mais que eu goste bastante dos Croods, eu acho que lá ele é muito mais consistente na história e de passar uma mensagem muito mais profunda e muito mais bem trabalhada. Aqui ele repete o que ele fez em Spaceships, então ele tá muito mais próximo da primeira animação dele como diretor do que com os Croods, que foi a segunda animação. E eu digo que ele tá mais próximo de Spaceships, eu acho que muito mais pela questão do genérico que o filme traz. Ele tem o diferencial das músicas, mas a história em si eu acho que tem a mesma baixa qualidade, no caso. E essa falta de conexão existe muito também pelo design dos personagens, não só os humanos, que acabam tendo um único formato e só mudando o rosto. Eu acho que isso acaba atrapalhando também a conexão que a gente tem com aquele universo, mas o próprio Vivo, que ele seria ali um Jupará, mas o design que eles puxaram pra ele é muito mais próximo de um símio, e que faz sentido porque a nossa conexão com um símio é muito maior do que com qualquer outro bicho, a não ser que seja pets como cachorro, pássaro e gato, por exemplo,
mas o símio, justamente por trazer essa similaridade com o humano, é mais fácil da gente se conectar. Porém, se você pesquisa o Jupará, ele parece muito mais um gambazinho. Então, assim, eu acho que eles erraram nesse sentido, porque no momento a gente tem uma conexão direta com ele, mas aí a gente já vê que não é o bicho que deveria ser. Então, acho que eles falham nesse ponto, que foi uma estratégia de meio que de burlar o sistema, podemos dizer assim, né? De que o Jupará em si, ele não é um personagem tão cativante, podemos dizer assim. Então eles constroem um design muito mais parecido com o símio, em que a gente vai criar uma conexão, e então isso acaba, ao mesmo tempo que conectando a gente, acaba afastando também, porque a gente vê que o animal não é daquela forma. E por mais que eu já esperasse algo genérico vindo do Crick Demico, tem o diferencial das canções e das músicas criadas pelo Lin-Manuel Miranda, que eu achava que ia ser o ápice do filme, porém eu vejo que aqui a parte musical ela tem uma qualidade imensa, principalmente em questão de melodia, de ritmo, de construção métrica da música em si, só que as letras das músicas elas são muito fracas, não são tão cativantes assim, não são músicas que você vai relembrar ou cantarolar depois, então eu sinto que isso acaba sendo uma fraqueza do filme, que era exatamente no ponto onde eles queriam mais focar na qualidade, né? Se você chama o Lin-Manuel Miranda, é porque você quer ter músicas de qualidade. E aqui eu vejo que elas não são tão boas assim. E eu digo isso nas duas versões, né? Eu fiz esse exercício de assistir o filme com as vozes originais, então eu ouvi as músicas originais, mas eu também fiz o exercício de ouvir as músicas na versão brasileira, e não funciona pra mim em nenhuma das duas formas. Obviamente, quando você tem a canção original, ela acaba sendo melhor, mas ainda assim é uma qualidade muito abaixo do esperado. E eu fiz esse exercício justamente porque as músicas da Disney, elas têm um trabalho de adaptação muito bom, porque não é simplesmente que traduzir verso por verso que você vai ter uma música em versão brasileira, não, você tem que ter um trabalho de encaixar a música no tempo certo, de fazer sentido, de trabalhar a rima, então é um trabalho muito complexo que as animações da Disney fazem muito bem. Se você pega o próprio Moana, a versão original de You're Welcome é muito boa, só que a versão brasileira também é muito bem trabalhada, é muito bem encaixada. E aqui eu acho que não funciona de forma alguma. Eu até tive uma certa desconexão no momento das músicas, que era justamente onde o filme deveria me encantar. E isso acaba sendo muito atrapalhado também por uma decisão de roteiro que eu achei muito desnecessária, que é você tirar o filme de um ambiente latino para ir para os Estados Unidos. Por mais que seja uma produção americana, por mais que seja um diretor americano, eu sinto que o filme perde muita oportunidade de apresentar algo novo pra gente. Então o filme ele começa em Cuba, onde ele traz uma ambientação bem interessante, traz um universo próprio ali envolvendo os personagens, só que aí passa 20 minutos ele já muda pra Miami, onde a gente tem um certo conforto, porque a gente já conhece, por mais que a gente não more em Miami, a gente vê várias obras lá, então a gente tem a proximidade com o ambiente. E aí voltando com comparações com a Disney, que eu acho impossível de não fazer aqui, até porque envolve o mercado de animação, a Disney consegue trabalhar essa questão do ambiente muito bem. Então, cada filme se passa em lugares diferentes e se concentram naqueles lugares, trazendo a cultura, trazendo novos ambientes. Então, a Nova Ordem do Imperador, você tem no Peru, o Viva, você tem no México, o Procurando Nemo você tem meio mais na Austrália ali. Então, eles acabam trabalhando essas diferentes culturas e diferentes ambientes que acaba conquistando mais a gente. Então, por todos esses pontos, eu vou dar uma nota 4 pro filme. Eu acho que ele acerta em alguns pontos de tom de comédia e de aventura, mas o todo em si, ele é muito fraco e ele perde uma oportunidade de ter sido um filme muito mais interessante. Principalmente na parte musical, que eu tava esperando muito, eu tava com uma alta expectativa de que o Lin-Manuel Miranda fosse fazer um trabalho no mesmo nível que ele sempre faz, mas aqui é bem inferior em relação às outras canções que ele já escreveu, mas também porque é muito mal encaixado no roteiro também, que é um texto inconsistente, ou uma história não muito interessante e com personagens não tão cativantes assim. Alguns acabam se destacando mais que os outros, o próprio Vivo, ele é um personagem bem carismático,
lógico, mas encaixando aquilo que eu falei do design do personagem. Então é isso, se você gostou do vídeo, clica no gostei aqui embaixo e comenta o que você achou de Vivo, se você já assistiu, se você não assistiu, comenta aqui também. Se você gostou de alguma música de Vivo, comenta aqui embaixo também. Quem sabe eu reescute ela e ganhe um interesse maior fora do filme. E, claro, não se esqueça de se inscrever no canal também para não perder nenhum vídeo e também conhecer todas as nossas redes sociais aqui embaixo. Então é isso, até a próxima e corta!